Salve galera, sejam bem-vindos. É o Isaac que está falando com vocês. Espero aí que todo mundo esteja bem, né? Eu vou explicar mais ou menos esse modelo de vídeo. Não serão vídeos editados. Eu vou tentar fazer vídeos mais ou menos aí de uns 15 minutos no máximo, né? Então a gente vai reduzir de certa maneira aí um tempo e eu vou mandando aí mais vídeos para vocês conforme, né, ao longo do tempo. Eu vou mandando semanalmente aí alguns vídeos para vocês assistirem, né? E aí a gente vai suprir de alguma maneira essa ausência aí das nossas aulas, né? Basicamente, eu vou estar pegando os temas e nós vamos dar continuidade nas nossas aulas conforme a gente estaria fazendo aí no colégio, ok? Nossa primeira aula, eu sei que eu já expliquei isso para vocês em sala, né? Mas mesmo assim eu quero voltar aí e falar um pouquinho sobre o Paleolítico com vocês, beleza? Então, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o Paleolítico. Sou eu, professor Isaac Eder, com vocês aí, né? E a gente vai falar algumas coisas sobre esse Paleolítico aí, beleza? Vamos lá, né? A primeira parte aí do Paleolítico, né? Eu acho que vocês vão ver a setinha aí, então vai ser interessante que eu vou poder explicar para vocês. É o recorte temporal, né? Basicamente a idade da pedra lascada, que é o que significa aí o Paleolítico, né? A gente vai dizer que ele começa mais ou menos aí 2,5 milhões de anos atrás. Foi quando surgiram aí os primeiros seres humanos, né? Lembrando vocês aí que nós estamos falando, nós já vimos, né, essas informações anteriormente. Estamos falando aí de outros humanos que não são Homo sapiens, beleza? E aí a gente vai falar até, né, que o Paleolítico ele vai até mais ou menos 14 mil anos atrás, né, quando começa lá o período Neolítico, né, quando acontece a Revolução Agrícola, né, e o processo de sedentarização dos grupos humanos ainda na pré-história. Joia? Nessa época aí, a gente pode dizer que esses grupos eles eram basicamente, né, caçadores, pescadores e coletores. Além disso, né, eles tinham algumas características que são importantes a gente falar, né, que eles tinham a economia de subsistência. Isso significa que eles produziam no máximo o que eles precisavam para sobreviver. Não eram grupos que produziam grandes excedentes, mas também não são grupos que não produziam nada a mais, né? A gente já pode perceber ali questões da arte, né? Você percebe aí que alguns grupos do Paleolítico já tinham colares, já produziam roupas, até mesmo figuras, né? Por exemplo, o que a gente chamaria hoje de artesanato, né? Mas a gente não sabe dizer se era religioso, alguma coisa assim. Figuras, por exemplo, de leões, de corujas, de animais e etc. Beleza? Outra característica também importante é que esses grupos do Paleolítico eles eram nômades. Isso significa, está dizendo aqui, que eles mudavam constantemente de um lugar para o outro. Eu já expliquei isso para vocês antes, né, em sala. Não necessariamente o nomadismo ele está relacionado a uma condição de que eles ficavam em uma condição de migração constante, né? A pré-história não acontecia isso necessariamente. Até podia acontecer uma vez ou outra, mas não necessariamente. O que eu estou querendo dizer? Que na verdade esses grupos eles se deslocavam devido a questões sazonais, né, questões de estação do ano. Então o inverno chegava, eles saíam de um lugar e iam para outro, ou em determinados lugares do planeta o verão chegava, as chuvas chegavam e você tinha regiões que se alagavam, então eles saíam dessa região e iam para outras regiões. Então o nomadismo está muito ligado a isso, ou também o nomadismo pode estar ligado a questões aí vinculadas às manadas, né? Isso é bem interessante também, né? Então a gente sabe disso. A gente também é importante a gente dizer que o nomadismo ele impõe uma outra condição, né? Que é a ideia das moradias provisórias. Então você tem, né, as cavernas, os vão entre rochas e as moradias desmontáveis, que são as tendas aí. Curiosamente, muita gente vai me perguntar, Isaac, mas não tem nenhum grupo que ainda faz isso? Ainda existem alguns grupos que fazem isso, né? Ainda existem grupos hoje no mundo que ainda não praticam agricultura, que seguem manadas e tudo mais. Então a gente sabe que isso não é uma condição que já foi superada completamente. Mas nós estamos falando, como eu já disse para vocês, de modo geral aqui, ok? Continuando aí, eu trouxe algumas imagens para vocês, né? Aqui são grupos caçadores, estão aí caçando alguns animais. Outro aqui também, né? A gente pode perceber aqui caçadores de mamutes, animais que já foram extintos. E como eu disse
anteriormente, né, a questão da pele aqui muito importante. A gente pode ver que as cabanas eram feitas com peles, né, o consumo de carne e tudo mais. Então eram povos que viviam essencialmente da caça de grandes animais ou às vezes de pequenos animais. E isso vai variar muito, né? A gente percebe que muito dos estudiosos, os arqueólogos, paleontólogos que estudam esses grupos pré-históricos, eles dizem que isso vai variar muito da região do planeta. Então, em determinadas regiões, você tem grupos caçando mamutes, mastodontes, grandes animais. Em outras, não. Você tem grupos baseados essencialmente na pesca ou em outros tipos de caça, né? E também na questão da coleta sempre. Então, é bem variado, né? Não dá pra gente dizer que foi um grupo ou outro apenas, ok? Essa imagem é uma imagem que eu gosto bastante, né? E ela mostra um grupo aqui que está ligado a uma manada, né? Se vocês perceberem ao fundo, onde eu estou mostrando a setinha, a mãozinha lá, ó, a gente pode ver no fundo da imagem uma grande manada de animais lá, né? E toda aqui uma aldeia, né? Uma aldeia pré-histórica, uma aldeia paleolítica. A gente pode perceber aqui a relação dessa sociedade com essa manada. Se vocês perceberem, ó, todas as construções aqui são feitas de couro, provavelmente desses animais, e a gente vê, né, o grupo aqui, alguns indivíduos do grupo preparando o couro, ó, essa parte aqui também, né, a preparação do couro. Aqui no cantinho a construção de uma moradia com couro, madeira, né? Aqui os caçadores chegando com um animal que foi caçado, que foi abatido, né? E aí você tem o consumo da carne e tudo mais, a coleta aqui, e eles viviam aqui por um tempo. A partir do momento que essa manada migrava, o grupo, a sociedade migrava também, ok? E como é que isso mudou, né? Como é que a gente vai chegar aí a essas mudanças climáticas aí? Então, mais ou menos aí no final do período paleolítico, durante esse longo período aí, né, e mais especificamente no final, começaram a acontecer muitas mudanças climáticas e, obviamente, essas mudanças climáticas levaram a mudanças ambientais também. Então, como eu já expliquei algumas vezes para vocês em sala de aula, a gente tinha, né, um grande problema, que era a questão das eras do gelo, das glaciações. Isso gerava muitas transformações, né? Sempre que acontecia uma glaciação, a gente vai perceber que nos polos do planeta você tem uma concentração de umidade. Obviamente essa umidade vai ser congelada, né? Ela vai virar gelo ali. E aí você tem uma diminuição dos níveis do oceano e também uma diminuição na umidade do planeta. Isso causa, né, um congelamento dos polos, tanto o Polo Sul quanto o Polo Norte, e nas regiões mais centrais do planeta, né, nas regiões meridionais, será que eu estou certo? Não sei. Depois eu vou conferir isso aqui e falo com vocês. Na verdade, galera, as regiões equatoriais, que são regiões que né, a faixa mais quente aí do planeta, e ali a gente vai ter o aparecimento de grandes desertos, né, isso tudo vai mudar, né? Então, algumas coisas importantes, né? Regiões que eram habitáveis, né, vão se tornar desertos. É nessa época que vai surgir lá o deserto do Saara, né? Regiões de vegetação rasteira e clima seco, que eram regiões que conseguiam sustentar a vida de grandes manadas de animais, como os mamutes e até mesmo outros animais que eram caçados pelos seres humanos e aí sustentavam grandes populações ou vários grupos, né? Aí elas vão se transformar em florestas, como a floresta amazônica. E aí, galera, isso vai ter um impacto muito grande no modo de vida desses grupos humanos que dependiam dos grandes animais, devido essencialmente, né, a esse fato que a gente pode considerar aí de que essas populações elas não vão ter mais a caça que são os grandes animais da megafauna. Por exemplo, mamutes, por exemplo, aí, os grandes bisões, né, os grandes animais que ocupavam essas regiões aí de vegetação rasteira, as pastagens, né, que davam alimento aí para esses animais. Então a gente tem essa problemática. O ser humano não foi extinto com isso, né? Ele vai ter que se adaptar aí a essa nova realidade. Como eu acabei de dizer para vocês, diversas espécies de animais da megafauna foram extintos, né? Grandes pássaros e grandes mamíferos. E aí muitos de vocês me perguntam, Isaac, o que causou a extinção da megafauna? A chegada dos humanos, né, dos primeiros humanos, e também a questão das mudanças climáticas. Essas são as duas principais explicações aí que a gente tem
para poder falar da extinção da megafauna. Além disso, né, a gente pode falar de algumas questões aí que podem estar ligadas também a outros movimentos que nós desconhecemos, né? Eu até comentei com vocês que recentemente alguns estudiosos aí, alguns geólogos, alguns paleontólogos, arqueólogos, eles começaram a dizer que pode ter acontecido mais ou menos nessa época, né? Nessa época da transição aí do Paleolítico para o Neolítico, um grande desastre ambiental. Eu vou até deixar o link aqui de um canal que eu sigo, que é bem legal, que ele fala um pouquinho disso, na chegada de um meteoro, né? A caída de um pequeno meteoro no planeta, que fez com que acontecesse uma grande alteração climática, e aí ela mudou o clima do planeta, o que levou várias espécies, principalmente as maiores, né, espécies aí à extinção, beleza? Aí eu coloquei algumas imagens, né? Eu sei que vocês gostam dessas imagens aí, né, de animais da megafauna, né? Aqui a gente tem os tatus gigantes, os gliptodontes, tá? Eles viveram aqui também na América, por toda a América, América do Norte, América Central, América do Sul. Aqui no Brasil a gente teve esses gliptodontes, né? Eu já comentei que eu acho que eu não comentei isso com vocês, mas esses animais chegavam a ter praticamente o tamanho de um carro, o que é bem surpreendente, né? Imagina você ver um animal desse tamanho, cara, é muito maluco. Eu acho muito, muito legal assim. Aqui também tem uma imagem bem curiosa, né? Um grupo também do Paleolítico, né? E aqui provavelmente um grupo americano. E aqui, ó, a gente percebe, né, uma manada de cavalos. O mais curioso, galera, eu acho bem curioso para a gente até repensar a nossa relação com o meio ambiente, é que os cavalos americanos, aliás, voltando um pouquinho, é que na verdade os cavalos surgiram na América, né, e depois migraram para todas as regiões do mundo, né, Europa, Ásia e etc. E ocuparam várias regiões do mundo. Mas quando o ser humano chegou na América, os primeiros humanos chegaram, migraram até a América, os cavalos desapareceram da América, eles foram extintos também, né? E esses animais só voltam a aparecer na América depois da conquista europeia, depois que os europeus chegam na América lá no século XVI, né? Depois de 1500, 1492, né? A gente fala lá dos espanhóis, já Colombo e tal, e depois que os europeus começam a trazer cavalos para a América nas suas embarcações. Mas provavelmente, e muitos, né, acreditam que o cavalo ele tenha sido caçado até a extinção, né? Então o homem pré-histórico não usava o cavalo como animal de transporte, mas caçava ele para se alimentar dele. Isso é uma coisa bem curiosa, assim, né? Essas imagens elas vão mostrar, ó, megafauna da Eurásia, megafauna da América do Norte, megafauna, né, da América do Norte também, megafauna da Oceania, alguns até continuam existindo, né, alguns animais da megafauna não foram extintos, isso é interessante a gente pensar, os cangurus, por exemplo, essencialmente, né, megafauna da América do Sul também, tá? E é isso. Sobre essas imagens, eu queria só deixar uma dica. Quem quiser parar para dar uma lida, aqui tem o nome de todo mundo embaixo dessas imagens, é só você pausar o vídeo aí e você pode ver com tranquilidade, beleza? Aqui também uma imagem bem interessante mostrando bisões aqui, né, os bisões gigantes, mamutes aqui, gliptodontes, aves menores, né, e exatamente o que eu disse, né, essas pastagens começam a ser substituídas por florestas, grandes florestas, e aí a coisa começa a mudar definitivamente. Aqui dois animais interessantes também, uma grande ave, provavelmente aqui uma ave parecida com o avestruz, acredito que já extinta, é na nossa região, não me lembro o nome dessa ave aqui, não é a ema, tá, gente? Muitas vezes os alunos me perguntam, Isaac, isso aí é a ema? Não é a ema, é um animal maior, ela chegava a ser maior do que um avestruz, e aqui uma macroquênia, que era um animal mamífero também, tinha essa tromba meio estranha aí, né, e era bem grande, né, chegava aí a ter mais ou menos aí 1,90 m de altura, quase 2 metros de altura. Ela é parente aí dos camelos, dromedários, de certa maneira, né, e é um animal que existiu na nossa região e que também foi extinto, completamente extinto, tá? Aqui uma manada de toxodontes, né, um animal também bem curioso que foi extinto, viveu na nossa região também. E aqui, ó, um esmilodon, né, que é um famoso tigre dente de sabre, uma preguiça gigante, tá?
O Smilodon é bem grande, os Smilodons que viviam na época que os seres humanos chegaram aqui eram Smilodons relativamente grandes, não eram pequenininhos. Eles tinham aí mais ou menos por volta de 1 metro, 1,20 m, 1,30 m de altura. Isso é bem grande, depois vocês peguem aí a trena, meçam aí na parede de vocês aí para vocês terem ideia da altura desse animal. Ele era muito maior do que um leão, do que uma onça atual, né? E a preguiça gigante, ela era bem grande mesmo, né? Era bem, digamos assim, colossal, né? Se a gente comparar com as preguiças atuais. E não era... Existe muita discussão entre os paleontólogos, né? Alguns acreditam que ela era essencialmente herbívora e alguns já dizem que ela pode também ter sido um animal carnívoro, né? Ela provavelmente teria hábitos muito diferentes dos hábitos das preguiças atuais. Joia? Aqui está mostrando um mastodonte, né, que também habitava essa região nossa. Imagina isso, gente, que legal, né? Outro gliptodonte e outra macroquênia. Eu não vou aqui ficar repetindo essas coisas com vocês, né? Mas eu já falei com vocês isso aí. Outra coisa curiosa, né, e talvez mais interessante, e eu gosto sempre de falar, aqui está mostrando como é que funcionava, né, a confecção aí das pedras que eram usadas como pontas de lança, como ferramenta, né, a famosa pedra lascada, né? É exatamente isso que o próprio termo diz. As pedras elas eram lascadas, né? Então você tinha um processo de lascamento dessas pedras, está mostrando aqui, né? Obviamente para vocês, mas não necessariamente a gente pode dizer que durante toda a pré-história houve só uma forma de você lascar pedras. Na verdade, a gente está falando de vários modelos vários. Os arqueólogos, né, que estudam essa questão das pedras lascadas, eles vão chamar isso de cultura, né? Ou também eles chamam isso de também como tradições, né? Então a gente tem várias tradições aí. E houveram várias aos milhares de anos aí, porque basicamente todos os seres humanos, né, todas as espécies humanas, as raças humanas, e aí lembrando aí que já houveram várias raças humanas, Homo habilis, Homo ergaster, Homo de rudolfensis, Homo antecessor, Homo neandertal e nós, né, os Homo sapiens. E que cada uma dessas raças humanas teve aí a sua tradição, a sua cultura de lascação de pedra, de fazer uma pedra lascada de uma determinada maneira. E aí eu não vou ficar falando de todas elas, não é interessante isso. Podemos até, se vocês quiserem que eu faça, eu posso fazer um vídeo falando só sobre isso. Quem quiser me fala aí no grupo, tá? Que eu posso fazer esse vídeo. E aqui a gente vai falar a que eu acho mais legal e a que basicamente é o que a galera acha mais interessante, tradição de lascação de pedra, que é a cultura Clovis, tá, galera? Então, aqui está mostrando, né, já o uso do vidro vulcânico, né? Os Clovis eram um grupo, uma sociedade humana, Homo sapiens, que viviam no norte da América do Norte. Meio estranho, né? Isso, mas é isso mesmo. E eles usavam vidro vulcânico para poder lascar fazer suas ferramentas, pontas de lança e etc. Facas e tudo mais. E como eles usavam vidro vulcânico, eles usavam aí a conhecida, né? Olha aí, quem joga o Minecraft aí vai saber do que eu estou falando, a conhecida obsidiana, né? E eles faziam as suas pontas de lança com as suas lâminas, né? Com a obsidiana. Galera, isso era extremamente eficiente, né? A obsidiana, só para vocês terem ideia, ela é usada até hoje, né? Em muitas áreas, como facas e inclusive como bisturis aí para cirurgia plástica. Lógico que não é isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Isso aqui são as pontas de lança da cultura Clovis, tá? Que é essa cultura que usava ela e que é considerado talvez a cultura mais eficiente nesse processo aí de lascação de pedras. Tem aqui uma outra ponta de lança dos Clovis. Gente, isso aqui é tão cortante, né? Era tão bem feito, que muitas das vezes, quando os paleontólogos, os arqueólogos principalmente, encontram, né, geralmente ali os túmulos onde os Clovis enterravam seus mortos, se encontra ali pontas de lança, às vezes pontas de lança também que se quebraram, né? Então eles jogavam fora e isso fica lá no chão. E aí o arqueólogo encontra isso e ele acaba se deparando com uma lâmina que ainda hoje é afiada, né? Se você for lá e colocar o dedão nela, no fio da lâmina, você vai cortar o dedo. É altamente afiado, tá, gente? Isso é muito interessante, pelo menos eu acho muito interessante, beleza? A gente tem aqui umas outras coisas para a gente poder falar, né? Ainda sobre isso,
que é o seguinte, a gente também tem também algumas outras características que a gente pode levantar aqui, né, sobre esses povos. Como eu já disse para vocês, né, aqui está mostrando algumas são cenas cotidianas, né, dos povos paleolíticos, né, a caça, a coleta aqui, ó, onde eu estou colocando a mãozinha, ó, a coleta, a caça, né. Aqui você tem aqui pessoas trabalhando com couro, pessoas trabalhando com alimento, fazendo fogo. As pinturas rupestres, né, que são várias, existem milhares de pinturas rupestres. A gente não sabe exatamente o que elas significam, mas existem muitas coisas, né, e a gente não sabe se para todos os grupos, para todas as sociedades pré-históricas, as pinturas rupestres significavam a mesma coisa. A gente não sabe se eles estavam meramente fazendo arte, né, coisas para decorar o lugar onde eles moravam, ou se isso tinha a ver com uma questão das caçadas, eram questões de lembrança, ou isso eram questões religiosas. Infelizmente, não se sabe com certeza o que é isso, né, ou como isso funciona dessa maneira. Beleza? E além disso, né, a gente também pode dizer que existem algumas outras coisas que a gente pode notar aqui, que é bem interessante. A pesca, né, técnicas de pesca e tudo mais. Nessa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês agora, a gente tem coisas mais interessantes. E falando todas essas características, coleta, pesca, né? Caça de pássaros com funda, né? A funda basicamente é uma pontinha aqui, ó, onde está a mãozinha, tá vendo? O cara parece que ele tá com uma cordinha, né? Era uma corda, ela tinha duas pontas, a corda, e tinha um pedaço de couro, e ele amarrava ali amarrava não, ele colocava uma pedra na parte de couro, rodava isso e jogava para acertar os pássaros. Aqui também a caça, né? Grandes animais eram caçados. Aqui todo o preparo do couro, já falei isso para vocês, né? Toda a roupa, a vestimenta era feita de couro. Ainda não havia sido desenvolvida a questão da tecelagem. E aqui tem mostrando aí os vários aspectos, né? Fazendo fogo, caçando não, assando a carne, lascando pedra, fabricando lança para os caçadores. Havia uma divisão do trabalho, apesar dela ser muito pequena, né? Então, todas as pessoas contribuíam ali para a sobrevivência daquela sociedade pré-histórica, paleolítica, beleza? Então, assim, eram grandes sociedades? Não, eram, na verdade, pequenos grupos. Como a gente pode, é meio lógico isso, né? A gente pode imaginar, esses grupos, às vezes eles tinham fartura quando eles estavam seguindo ali algumas manadas, mas obviamente as mudanças climáticas e às vezes, né, determinados momentos específicos, eles passavam por situações muito graves, porque faltava alimento. Então, basicamente, grande parte daquela comunidade vivia em prol da busca do alimento. E isso é uma coisa bem importante para a gente pensar depois no período neolítico, beleza? A gente tem que entender que vai acontecer uma mudança muito grande aí, que vai mudar radicalmente todas essas coisas. Joinha? Então vamos lá, né? Algumas coisas aqui importantes, né? A gente pode dizer que no período paleolítico o homem vivia se deslocando-se por esses vários territórios, então como você não tinha garantia de alimento, o homem tinha que mudar de lugar, mudar a sua residência, né, mudar onde é que ele morava, buscando cada vez buscando comida, fontes de comida segura, né? Então se a manada não estava mais naquela região, ele tinha que ir para outra região e era assim que funcionava, tá? Ele utilizava os recursos naturais à sua volta e quando esses recursos acabavam, ele tinha que mudar de lugar também, né? Então a migração, né, ou o nomadismo, ele se dava exatamente nessa tentativa de buscar aí comida, de manter provisões suficientes para manter aquele grupo vivo, tá? Além da pedra, né, evidentemente, o homem usava também outras coisas para fazer suas ferramentas, né? Ossos, madeiras, né, tá falando aqui, marfim e, logicamente, a pedra, né? A gente pode falar também que havia a questão do couro, que o couro era usado como vestimento, o couro era usado em outras coisas também, né? E a gente pode falar também da questão de que o couro ele era usado para as moradias, para aquecer do frio e tudo mais, tá? Aí aqui começa a dizer, ó, por volta de 65 mil anos, os povos paleolíticos começaram a viver em grupos mais populosos. Isso está relacionado à questão das manadas, que eu falei lá atrás com vocês. Ainda as manadas, as grandes manadas, né? Ao mesmo tempo começaram a criar novas moradias, né, feitas a partir de pele de animais, também eu já mostrei para vocês.
e cavernas, pinturas rupestres e tudo mais. Beleza, tranquilo. No final do Paleolítico, uma série de glaciações, ou seja, eras do gelo, transformaram as condições climáticas do mundo, né? Então o clima do mundo mudou muito e as temperaturas tornaram-se mais severas, mais frias, né? E basicamente foi necessário um processo de fixação dos grupos humanos e o desenvolvimento da domesticação de espécies da fauna e da flora. O que isso quer dizer, galera? Que o ser humano ele teve que criar moradia fixa e criar uma nova forma de se relacionar com sua comida, principalmente com seu alimento, né? E aí ele teve que domesticar fauna, que significa os animais, e a flora, que significa as plantas. Esse processo de domesticação, ou seja, de criação de animais e criação de plantas, ele começou aí então a acontecer. E ele vai acontecer em alguns lugares específicos do planeta, não acontece em todo lugar do planeta. E, inclusive, tá, gente, isso é uma coisa bem importante. De novo, nós estamos falando de coisas de modo geral. Então, quando eu falo que isso aconteceu, Isaac, não existe mais nenhum grupo que vive nesse modelo do Paleolítico. Gente, ainda existem grupos hoje, 2020, que vivem nesse modelo, beleza? Então, mas de modo geral, grande parte, né, da humanidade vai fazer essa transição aí, e isso vai criar, para alguns estudiosos, alguns historiadores, e eu me incluo no meio deles, eu também acredito nessa teoria, a mais importante revolução que aconteceu na humanidade, que é a Revolução Neolítica, que é a Revolução Agrícola, que é a revolução ligada à domesticação, principalmente da flora, né, mas também da fauna. Aí isso vai mudar, vai marcar a passagem do período Paleolítico para o Neolítico. Tá? Em alguns livros, algum material, vocês podem encontrar aí falando do Mesolítico, tá, gente? Mas hoje isso é muito raro, inclusive até no livro de vocês nem falam muito disso, beleza? Algumas imagens aí, ó, os homens da caverna pintando, né? Eles usavam muita coisa para fazer as pinturas, então cinzas, sangue de animal, vegetais, né? Sementes que tem aí corantes, né? Quem aqui já conhece, né? Já viu aí na roça? Às vezes na roça de muitos de vocês aí vocês vão encontrar o urucum, que é uma plantinha que ela dá meio que uma bolinha que você quebra ela tem um monte de bolinhas pequenininhas, todas vermelhinhas, e você pega aquilo com uma tinta muito legal. Eles usavam então muitas desses materiais, né, minérios, né, o ocre, e eles misturavam isso com sangue, com gordura dos animais e pintavam ali nas cavernas. Então a gente tem desde pinturas de animais, pinturas aí de figuras humanas, até mesmo pinturas que a gente não sabe explicar, né? Aqui está mostrando, ó, uma pintura. Essas pinturas são pinturas rupestres que foram encontradas na Austrália, né? São pinturas muito antigas, com mais de 60 mil anos, por povos do Paleolítico, não eram agricultores ainda. E são coisas meio bizarras, né? A gente não consegue explicar o que é isso. Como eu disse para vocês, não existe uma explicação ainda louvável, né, ou garantida do que sejam as pinturas rupestres. Então elas ainda são um grande ponto de interrogação para a gente. Beleza? Mas algumas, né, pinturas de animais, como eu disse para vocês, talvez sejam o tema mais retratado nas pinturas rupestres, sejam aí os temas de animais. Beleza? De novo, animais e plantas, ó. Tá vendo? Parecendo um capim, né? Parece até um negocinho de trigo, cara. Legal isso aqui. Tá? Gente, e o último slide para fechar. Esse vídeo ficou enorme. Vocês vão me perdoar, mas beleza, faz parte, né? Aqui está mostrando, né, a fase final e a mudança. Onde está mostrando esses círculozinhos aqui, ó. Vou até mudar para a mãozinha para vocês perceberem mais fácil. Ó, esses círculozinhos está mostrando onde começou a acontecer aí essas transformações ligadas, né, à questão aí a passagem do Paleolítico para o Neolítico, né? E aqui essas regiões estão mostrando aqui, de verde a gente está falando de questões da domesticação da fauna, ou seja, a criação de animais, e em amarelo, laranja, né, vermelho, aqui um negócio meio esquisito, está falando da domesticação da fauna, ou seja, da criação, né, da agricultura, da criação de plantas. Beleza? Então vamos pegar aqui da América, começando pela América aqui, ó, mandioca, 5 mil anos antes de Cristo. Aqui na região do Peru, ó, tá? Cabaças, abóboras, batata, feijão, feijões de lima, pimentas, 4 mil anos. Aqui também, ó,
nessa região aqui, aliás, aqui nessa região da América Central, ó, feijões, cacau, pimenta, milho, abacate, tomate, 5.000 anos antes de Cristo. Aqui, ó, também na região do Peru e um pouquinho mais aqui, né, no noroeste da América do Sul, lhamas, alpacas, porquinho da Índia. Eu sei que pra gente é meio esquisito, né, mas porquinho da Índia, tá, gente, para regiões ali do Peru e outras regiões da América do Sul, ele é um alimento, tá, gente? Muita gente cria para comer mesmo, tá? É meio estranho, né? Quando eu era criança, eu tive um porquinho da Índia de animal de estimação, mas é assim que funcionava. Aqui, onde hoje é os Estados Unidos, girassol e cabaças, 3.000 a.C. Lá na região do Oriente Médio, ó, que é talvez uma das regiões mais importantes, bois, cavalos, ovelhas, cabras começaram a ser domesticadas entre 8.000 e 3.500 anos antes de Cristo. Aspargos, uvas, olivas, peras, lá na região do leste europeu, da Itália, tá? Aqui, ó, nessa região entre, né, o Oriente Médio ali, a região ali do Irã, do Iraque, da Pérsia, né, uma parte aqui da Arábia, trigo, cevada, grão de bico, pistaches, ervilhas. Aqui também, ó, no região da Península Arábica, né, criação de ganso. Olha aqui na China, ó, né, China, Índia, beleza? Arroz, né, porcos e galinhas também aqui. Na África, café, painço, sorgo, inhame, óleo de palma, beleza. Gente, quem quiser dar uma olhada nisso com mais cuidado, é só apertar pause no vídeo aí, beleza? Galera, então é isso. Eu espero que o vídeo tenha, me perdoem o tamanho, espero que o vídeo ajude um pouco, né, supra um pouco essa ausência das nossas aulas, e eu mando junto a esse vídeo atividades para vocês fazerem aí. Vou mandar um pequeno questionário sobre esse vídeo, beleza? Galera, fiquem bem, tá? Espero que todo mundo aí fique em casa. Essa crise vai passar e logo logo todo mundo vai estar bem, tá? Grande abraço, falou, tchau, tchau, até mais.